Tomada 6, gravando. Como que eu sei que eu escolhi a pessoa certa e não vou me arrepender disso no futuro? Essa é uma pergunta bem difícil. Por isso eu vou propor uma pergunta aparentemente mais fácil para respondermos no vídeo de hoje, que não diz respeito a outra pessoa, mas diz respeito a nós mesmos. Será que eu sou a pessoa ideal para me relacionar amorosamente com alguém? Será que eu estou pronto para ser o feliz para sempre de alguém? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Será que eu sou ou estou me tornando a pessoa certa para que alguém me escolha para o Felizes para Sempre? Se você assistiu o nosso primeiro vídeo, você viu que focamos na nossa história ou num pequeno recorte dela. Mas hoje eu espero que você tenha condições e coragem de assistir o vídeo até o final, porque nós vamos falar de você. Será que eu sou aquela pessoa que eu prometi ser logo no início? Muitas vezes no início do relacionamento, nós fazemos muitas promessas, né? E a maioria das promessas está envolvido com a nossa mudança, com as nossas expectativas. O que será que o outro precisa que eu faça? Então a gente começa a falar: olha, eu vou ser uma esposa que você vai amar para sempre. Eu vou ser aquela que vou cuidar dos filhos para quem, né, pretende ter filhos. Eu vou ser aquela que vou sempre te agradar. Eu vou ser aquela que vou sempre te apoiar. Vou estar sempre do seu lado. Vou ser compreensiva. Imagina só, quantas promessas a gente faz, muitas vezes verbalmente e outras em pensamento. Mas será que eu estou sendo essa pessoa que eu prometi ser, ou o foco mudou com o passar do tempo? Uma coisa é certa, quando duas pessoas se dispõem a se unir, seja por meio do namoro ou do casamento, elas não estão assinando um contrato se comprometendo que são pessoas prontas. Não há uma pessoa perfeita no mundo. Todos somos seres em constante aprimoramento, aperfeiçoamento, ou ao menos é o que deveríamos ser. E quando nos dispomos a nos relacionar com alguém, como a Wilma acabou de dizer, às vezes a gente fala as nossas promessas ou as guardamos para nós mesmos. E isso é um conjunto de promessa que é criado em condições normais, querendo entregar ao outro o melhor de si. Mas será que você tem conseguido cumprir com essas promessas? Você poderia dar uma pausa no vídeo agora até e refletir a respeito das promessas que você fez para a pessoa com a qual você hoje está construindo um relacionamento. Eu me propus a ser mais generoso, a ser mais paciente, a ser mais semelhante a Jesus. Eu não sei que tipo de promessa você fez a si mesmo de que seria alguém melhor, mas melhor em que aspectos? Muitos relacionamentos terminam com o passar do tempo porque as pessoas dizem assim: ela não é mais quem prometeu ser, ela não é mais a mesma pessoa, porque mudanças acontecem. Mas a gente não pode tentar olhar para outra pessoa e pensar nas mudanças que não aconteceu com ele. A gente precisa olhar para nós e pensar quais as mudanças que eu também prometi e eu não cumpri. Então a gente está em constante mudança, o ser humano está em constante mudança e nós precisamos refletir o que nós precisamos mudar primeiro antes de apontar o que o outro precisa mudar. Observe que hoje é véspera dos Dias dos Namorados e nós escolhemos esse tema a fim de que o que nós estamos conversando aqui contigo possa estimular você a continuar refletindo até amanhã e levar esse assunto para o seu encontro dos namorados. Não você levar o outro
a refletir sobre ele mesmo, mas compartilhar com ele nesse jantar, nesse almoço ou no lanche que vocês forem fazer juntos, que você encontrou o nosso vídeo e pensou um pouco a respeito de si mesmo. Agora, a segunda pergunta está muito relacionada à primeira. Se a primeira a gente falou sobre as promessas, a segunda é: será que é fácil ou difícil conviver comigo? Eu nem vou fazer essa pergunta para o Reinan, porque para não ficar, né, um negócio meio complicado aqui, né, Reinan? Se é fácil ou difícil conviver comigo. Eu preciso perguntar para mim mesma: será que é fácil ou difícil conviver comigo? Hoje mesmo aconteceu uma situação que eu vou explanar para vocês. O Reinan nem sabe disso, ele vai saber agora. Hoje eu fiz algumas coisas assim. Quem gripa sabe, o corpo não responde da mesma forma. E depois do almoço eu falei assim, eu vou deitar um pouquinho antes de ir fazer a atividade física que a gente faz todos os dias. E aí, quando eu levantei para ir para a academia, que eu olho para a pia tá cheia de prato. E no meu pensamento era o seguinte: o Reinan vai lavar os pratos porque eu não estou bem. Só que não foi assim. E aí o que aconteceu? Na mesma hora, eu mudei meu semblante, eu senti isso. E aí a minha vontade era de dizer: você não lavou os pratos, eu não tô bem, você não me ajudou e tal. Só que seria muito egoísmo da minha parte se eu fizesse isso. E eu fui refletindo antes de falar. Falei assim, ele me ajuda tanto, todos os dias, em tantas coisas. Talvez ele não lavou agora, mas vai lavar depois. Fica a dica, tá, Reinan? Os pratos ainda estão ali para lavar. E aí, às vezes, nem sempre é fácil conviver com a gente. Porque em uma situação tão simples como essa, muitas vezes nós somos explosivos. Você, será que é fácil conviver com você? Já vou deixar registrado aqui que o meu presente dos namorados vai ser esse, lavar os pratos que ali estão. Mas, como pastor, conversando com outros casais, tentando ajudar outros casais, a gente percebe que há muito disso. Às vezes o convívio não é difícil porque você é uma pessoa difícil por natureza. Às vezes o convívio é difícil em virtude de dificuldades que algumas pessoas têm para expressar o que realmente deseja, para expressar os sentimentos que tem. Então, veja, pegando esse caso que ela mencionou aqui agora, né? Então, ao invés de estourar com o outro por não ter feito o que se esperava, é muito mais fácil você perguntar: você tem condição de me ajudar com isso hoje? Você está pensando em poder resolver isso aqui? Porque, veja, a menos que você seja um profeta, filho de profeta, ou Deus lhe dê a revelação, nós não temos condições de saber o que se passa na cabeça do outro. Então, às vezes, o convívio não é difícil porque você é difícil. Às vezes o convívio é difícil por uma falta de habilidade no se comunicar, no expressar o que se deseja, né? Falando sobre um convívio fácil ou difícil, a gente traz muita coisa do que a gente recebeu na nossa casa. Eu não sei como foi a sua criação, também não vou expor aqui a nossa, eu sei que cada um teve uma criação diferente, mas nós temos a tendência de trazer para o nosso relacionamento coisas que nós víamos em casa. Então, se o relacionamento dos pais era algo difícil, não tinha comunicação, a gente tende a trazer isso para o nosso relacionamento. E é algo que a gente precisa mudar. Procurar uma terapia, procurar alguém para aconselhar, mas nem tudo que a gente viu na casa dos nossos pais, a gente pode trazer para o nosso relacionamento, porque nem tudo era saudável. Isso mesmo. Conviver com alguém se torna difícil quando o orgulho se sobrepõe à humildade.
Então, assim, independente da fase do relacionamento que você esteja, e essa é uma orientação que ela vai para além do relacionamento amoroso, em qualquer aspecto da nossa vida, principalmente os que são cristãos, devem ter claro que o orgulho não deve ter lugar nenhum em nosso coração, ao passo que a humildade deve tomar a nossa vida como um todo. Então é fácil conviver quando nós convivemos com quem não se preocupa em ser sempre o centro, em não se preocupa em estar sempre com a razão. Então, se você não tem sido até aqui, busque ser uma pessoa mais humilde. Foque nos aspectos positivos da vida do outro e deixe para ser mais duro no que diz respeito às suas deficiências e em trabalhar para superá-las, ao invés de estar a todo instante sempre desejoso de que o outro se torne alguém perfeito enquanto você se acomoda em suas imperfeições. Falando que o outro seja alguém perfeito, nós vamos agora para a nossa última pergunta, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é o seguinte: como a gente pode medir como está o nosso relacionamento? É simples, é só a gente pensar numa coisa. Será que se ele fosse igual a mim, o nosso relacionamento seria melhor ou seria pior? Nós consideramos as perguntas antes de começar a gravar o vídeo, obviamente, e essa é, sem sombra de dúvida, a pergunta mais importante e também a mais difícil, pelo menos para mim, de responder. Ela fez: Ei, Nancy, eu fosse igual a você, o nosso casamento seria melhor ou pior? Isso é aquele tipo de pergunta que parece não haver uma resposta certa. Porque se você diz que seria pior, você pode ser acusado de falsa modéstia. Se você diz que o casamento seria melhor, você pode ser acusado de um discípulo de Lúcifer. Então, assim, mas a reflexão é muito pertinente. E é esse o nosso grande objetivo no vídeo de hoje: fazer você, às vésperas do Dia dos Namorados, mais que se preocupar com o presente, mais do que se preocupar com o lugar em que vocês irão para comemorar o Dia dos Namorados, é parar um pouco e refletir acerca da pessoa que você tem sido, com a que você tem se relacionado e principalmente na natureza desse relacionamento que os torna a imagem e semelhança de Deus. Quando um homem e uma mulher se dispõem a se unir, é o que nós encontramos na Bíblia, o reflexo mais próximo da imagem e semelhança de Deus. Vamos tornar essa data talvez de menos presente e de mais presença. Mais presença do eu para com o outro, mais presença da minha humildade para com o outro, mais presença da minha empatia para com o outro. Até a próxima semana. Maranata!